Me preocupa principalmente o momento político que nós vamos viver. Me preocupa a situação econômica que vamos enfrentar. Me preocupam as possíveis tensões sociais resultantes de tudo isso. Também repetiu o que pensa sobre a condição dos brasileiros que deixaram o Brasil para viver em outros países. Lugar de brasileiro é no Brasil. Repeti isso por 2 vezes ao ministro Falcão. Do Gabinete Militar, General de Brigada Danilo Venturini. Já na tribuna presidencial, o senhor Presidente da República, Ernesto Geisel, e o Presidente empossado da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. Senhoras e senhores, nós vamos ouvir agora as palavras de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Ernesto Geisel. Senhor Presidente, nesta cerimônia tão simples e formal, após haver Vossa Excelência, senhor João Batista de Oliveira Figueiredo, tomado posse como Presidente da República perante o Congresso Nacional, cabe-me transmitir-lhe a chefia da nação, entregando-lhe o símbolo da autoridade presidencial. Faço com profunda e justificada satisfação por ver Vossa Excelência ascender à Suprema Magistratura do Brasil, cargo que tenho plena convicção exercerá brilhantemente, com suas aptidões pessoais, provadas e confirmadas ao longo de toda uma existência dedicada à causa pública. Satisfação por libertar-me, após 5 longos anos absorvidos por incessantes trabalhos e cuidados, da imensa irresponsabilidade inerente ao exercício do governo que sobre mim pesava, e também por libertar-me para ir e vir, discretamente a sós, quando isso me apetecer, para viver a vida pacata de um simples cidadão, para dizer alto e bom som o que quiser, e para criticar, como tantos, com acrimônia impiedosa ou gratificante, as ações e omissões dos outros. Satisfação ainda por poder recolher-me ao lar com a consciência tranquila de haver cumprido sem omissão o meu alto dever, dentro do limite de minhas forças. Realizamos, nestes 5 anos, tarefa ingente, obedecendo com determinação e sem fraudar a confiança em nós depositada, os ditames de nossa revolução, com ordem garantida e desenvolvimento integrado, proporcionar o progresso nacional, objetivando assegurar bem-estar ao homem brasileiro. Num período de tão fortes e bruscos desbalanços na conjuntura mundial, tivemos insofismável crescimento real e seguro, posto que não brilhante, da economia do país. Realizamos, sem dúvida, efetivo progresso social, melhorando a qualidade de vida da população, tanto nos grandes centros apinhados de imigrantes, como no interior ainda desassistido de todo. A integridade nacional tornou-se mais sólida e íntima, pela maior vinculação das diferentes áreas do país, pelo contínuo esforço para vencer os desequilíbrios regionais, e notadamente
pelo extraordinário espírito de união que caracteriza a nossa gente. Somos hoje uma nação que se projeta mais e mais no cenário mundial, amadurecida e responsável, gozando de sólida credibilidade internacional e dia a dia menos vulnerável a pressões quaisquer que venham do exterior. Somos um povo que se reencontra alvissareiro com sua destinação democrática, aperfeiçoando gradualmente suas instituições políticas e sua dinâmica partidária. Todas as realizações que se possa apontar em meu governo são fruto, em essência, de um contínuo e coordenado esforço comum em que me cabe reconhecer e agradecer a atuação esclarecida e operosa dos ilustres ministros de Estado, a cooperação harmônica dos poderes legislativo e judiciário, a coesão das Forças Armadas, o entrosamento com os governos estaduais, o apoio permanente da Aliança Renovadora Nacional, o trabalho produtivo dos diferentes escalões e entidades governamentais, particularmente de seu corpo de funcionários. E, sobretudo, com destaque especial, a compreensão e apoio do povo que, resignado e bom, em meio às naturais dificuldades da vida, em todos os recantos de nosso imenso país, onde com ele pude conviver em às vezes breves encontros, mas sempre em reencontros de elevados sentimentos cívicos, soube manifestar enternecedora comunhão e simpatia, na frase, no gesto, na comoção contagiosa com a pessoa do seu presidente. Essas, aliás, as fontes de realento na dura jornada presidencial, em que há de renovar-se diariamente o ânimo para enfrentar dificuldades de grandeza correspondente à magnitude das aspirações da nossa gente. Dificuldades que Vossa Excelência igualmente enfrentará, pois sempre existiram e existirão, próprias de um país-continente, cuja infraestrutura ainda não se ajusta ao ímpeto de progredir com celeridade crescente. Dificuldades próprias de uma nação jovem, em franca evolução, inabalavelmente determinada a realizar, sem mais demora, o destino grandioso que Deus lhe reserva. Faço voto, Senhor Presidente, de que, sob a condução esclarecida e enérgica de Vossa Excelência, prossiga o país em sua marcha ascensional para esse futuro bem mais adulto, de grandeza, de justiça e de paz. E, em particular, que nossa vulnerável e tenra democracia brasileira, na imanente relatividade, que é o que lhe assegura oportunidades sempre novas de adaptação e melhoria crescentes, se robusteça e reafirme como uma democracia bem integrada nos planos econômico, social e político. A Vossa Excelência, Senhor Presidente, que Deus o proteja. Após suas palavras, Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Ernesto Geisel, cumprimenta o presidente empossado,
João Batista de Oliveira Figueiredo e transmite-lhe a faixa presidencial. Atenção, senhoras e senhores, vamos ouvir agora as palavras do excelentíssimo senhor presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel, os passos de Vossa Excelência, eu os acompanhei em toda a minha vida. Para mim, Ernesto Geisel sempre foi exemplo de virtudes militares e cívicas a seguir e emular. Deus me premiou ao fazer-me receber esta faixa, insígnia da mais alta magistratura de nossa pátria, das mãos honradas de Vossa Excelência. O elogio de seu governo, melhor do que eu, toda a nação o faz. Toda a nação aí está, para dar testemunho da história real dos 5 anos que hoje se encerram. Como seu antigo ministro, tudo que diga será pouco. Vi Vossa Excelência sofrer com os que sofrem. Jamais tomar para si os momentos de alegria e de realização. Examinar as questões e decidir no interesse exclusivo do bem da nação e do povo. Vi quando mudou convicções amadurecidas diante de soluções mais adequadas. Vi quando, entre tantas propostas conflitantes, ousou escolher a melhor, ainda que a menos popular. Vi a serena e patriótica lucidez de Vossa Excelência, quando, a despeito de duras crises, no âmbito nacional e internacional, soube conduzir o país a um real progresso social e político. E peço a Deus que, ao sair deste palácio, daqui a 6 anos, tenha percorrido o caminho exemplar de Vossa Excelência, caminho que é a própria história de nossa pátria. Excelentíssimo senhor vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos, dos cargos e funções públicas, poucos serão tão nobilitantes quanto aquele que é o próprio símbolo da continuidade constitucional. Ser vice-presidente da República, como tão bem demonstrou Vossa Excelência, é um constante exercício de humildade, modéstia e confiabilidade. A um passo do poder, cabe-lhe, sobretudo, estar pronto a servir. Ao deixar a vice-presidência, sai Vossa Excelência cercado do respeito dos brasileiros e agasalhado na estima de todos que tanto apreciamos. Excelentíssimo senhor General de Exército Alfredo Stroessner, presidente da República do Paraguai. Excelentíssimo senhor General de Divisão Davi Padilha Arancibia, presidente da República da Bolívia. Excelentíssimo senhor
Dr. Carlos Alberto da Mota Pinto, Primeiro-Ministro da República Portuguesa. Excelentíssimo senhor Dr. Henrique Alfonso Zarron, Ministro-Presidente e Ministro para Assuntos Gerais e Estrangeiros da República do Suriname. Excelentíssimos senhores e senhoras, chefes e membros das missões especiais que aqui vieram para assistir à minha posse. Honra-me especialmente a presença, nesta cerimônia, dos altos representantes de um número tão expressivo de nações, com as quais mantém o Brasil as melhores relações de amizade e de cooperação. A inalterável tradição de convivência harmoniosa que caracteriza a diplomacia brasileira inspira-me a reafirmar, neste momento, o roteiro proposto pelo Barão do Rio Branco no começo do século para a política externa brasileira. O Brasil do futuro, disse ele, há de continuar invariavelmente a confiar, acima de tudo, na força do direito e no bom senso. E como hoje, pela sua cordura, desinteresse e amor da justiça, procurar merecer a consideração e o afeto de todos os povos. Saúdo com fraterno sentimento os representantes das nações de nossa comunidade latino-americana. Ao expressar o apreço pela presença de vossas excelências, ressalto a convicção de que os laços que nos unem serão ainda mais reforçados e enriquecidos. Vejo com satisfação a presença dos representantes de nações que, como o Brasil, se empenham na luta pela superação do subdesenvolvimento e pela construção de uma sociedade mais justa, nos planos nacional e internacional. Rogo que levem de volta a seus povos, na América Latina, África e Ásia, a expressão da solidariedade em tão nobre causa do governo e do povo brasileiros. Recebo com especial contentamento a presença de representantes de nações africanas de recente independência. Toca-me profundamente o significado histórico de tal fato. Considero-o marco importante de um relacionamento cujas perspectivas são tão amplas quanto entrelaçadas nossas raízes étnicas, linguísticas e culturais. Aos senhores representantes de todas as nações irmãs da África, transmito a certeza do continuado apoio do Brasil às aspirações dos povos daquele continente. Aos países desenvolvidos da Europa Ocidental, das Américas e do Pacífico, aos quais nos ligam um precioso acervo de laços históricos e tantas identidades culturais. Desejo expressar o constante empenho do Brasil numa aproximação crescente, para ainda maior benefício de nossos povos e engrandecimento dos valores comuns. As nações com sistemas diferentes do nosso, reitero a disposição de manter um relacionamento profícuo e dinâmico. Desejamos aproveitar construtivamente todas as oportunidades de cooperação, com resguardo das singularidades sociais e políticas, na esperança de um caminho de paz. Senhores e senhoras,
de regresso a seus países, a todos peço transmitir a seus governos a afirmação de que o Brasil será sempre um interlocutor amistoso, um parceiro leal. A mensagem deste Brasil generoso e hospitaleiro, que peço levar de volta a seus povos, é de otimismo e confiança em nosso futuro comum. Os meus votos pessoais são de prosperidade e de paz. Excelentíssimo senhor vice-presidente Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, excelentíssimo senhor senador Luiz Viana Filho, presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor deputado Homero Santos, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor ministro Antônio Néder, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros de Estado do governo Geisel, meus ministros de Estado, meus senhores e minhas senhoras, para o vice-presidente Aureliano Chaves e para mim, as palavras do nosso juramento perante o Congresso Nacional não são expressões rituais ou protocolares. São o penhor de dedicarmos ao bem do povo brasileiro todas as nossas forças, todo o nosso caráter. Nele empenhamos honra e vida. Reafirmo, portanto, os compromissos da Revolução de 1964. Os compromissos da Revolução de 1964 de assegurar uma sociedade livre e democrática, por todas as formas a seu alcance. Assim fizeram nas circunstâncias de seu tempo os presidentes Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. Reafirmo, é meu propósito inabalável, dentro daqueles princípios, fazer deste país uma democracia. As reformas do eminente presidente Ernesto Geisel prosseguirão até que possam expressar-se as muitas facetas da opinião pública brasileira, purificado o processo das influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade. Reafirmo, sustentarei a independência dos poderes do Estado e sua harmonia, fortalecendo, para que atinja a sua plenitude, a federação sonhada pelos fundadores desta pátria. Reafirmo, não descansarei até estar plenamente assegurado, sem sobressaltos, o gozo de todos os direitos do homem e do cidadão inscritos na Constituição. Reafirmo meu gesto, a mão estendida em conciliação.
para que os brasileiros convivam pacificamente, para que as divergências se discutam e resolvam na harmonia e na boa vontade, tão da índole de nossa gente. Reafirmo a dedicação total, minha e de meu governo, ao ideal plenamente atingível em nossos dias, de propiciar condições dignas de vida a cada cidadão, para que melhor se distribuam entre todos os frutos do trabalho de todos, para que a riqueza nacional não seja meio de ostentação de uns e de opróbrio de outros, para que não sobre a uns poucos o que a muitos falta, para que as regiões e os estados se diferenciem uns dos outros pela personalidade e pela tradição cultural, não pelo contraste entre a opulência e a privação injusta e inumana. Reafirmo a prioridade ao desenvolvimento agropecuário, como meio de prover rapidamente a elevação dos padrões alimentares do povo, como forma de melhorar substancialmente a qualidade de vida nos campos. Reafirmo, o combate à inflação é condição preliminar do desenvolvimento e será mantido com intensidade proporcional aos malefícios da elevação contínua dos preços. Reafirmo a decisão de promover o equilíbrio de nossas contas internacionais. Muito do progresso até hoje alcançado só foi possível pelo aporte de recursos de poupança externa. Penso, porém, dada a dimensão da economia brasileira, que devemos financiar nós mesmos os custos do nosso desenvolvimento. Reafirmo o propósito de fazer da cidade um chão e teto habitáveis. Não a troca da miséria pela promiscuidade. Não o câmbio de uma forma de pobreza por outra tão mais cruel, porque mais próximos os bens da civilização. Reafirmo a minha determinação de garantir a cada trabalhador a remuneração justa em relação ao trabalho produzido, as suas necessidades como chefe de família e a harmonia entre os vários segmentos da sociedade. Recordando as imortais palavras do Santo Padre Leão XIII, do trabalho do operário nasce a grandeza das nações. Reafirmo, cada brasileiro tem direito de receber do Estado os cuidados básicos com sua saúde, com a própria educação e a dos filhos, assistência médico-social na enfermidade, no desemprego e na velhice, habitabilidade nas casas, meio de transporte que não sacrifiquem nas filas e nas conduções o tempo destinado ao lazer e ao convívio. Brasileiros e brasileiras, vou entregar-me de corpo e alma às tarefas para assegurar uma administração eficiente e proba, rápida nas decisões, simples nas relações com as pessoas e as entidades, preocupada com o bem comum, vigilante na preservação da ordem pública e dos direitos das pessoas e da sociedade, firme na segurança das instituições, prudente e serena na utilização dos instrumentos legais existentes para esse fim. Numa nação jovem como a nossa, é natural uma certa dose de impaciência na promoção dos anseios populares.
Ai de nós se nos faltasse o entusiasmo da juventude. Reafirmo meu desejo de encontrar os jovens, com eles confraternizar e com eles avançar democraticamente na construção da pátria de nossos filhos e netos. É o que espero fazer com a ajuda de Deus e dos brasileiros. Muito obrigado. Palavras de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, que neste momento acompanha Sua Excelência, o senhor Presidente Ernesto Geisel, às suas despedidas na rampa que dá acesso ao Palácio Presidencial, Palácio do Planalto. Também Dona Lucy Geisel, despedindo-se das autoridades no Palácio do Planalto, trazida por Dona Dulce Figueiredo, esposa do Presidente da República, João Batista Figueiredo. O Presidente Ernesto Geisel, neste momento, descendo a rampa, inclusive acompanhado de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, que quebra o protocolo da Presidência da República, levando Sua Excelência, o senhor Presidente Geisel, até o automóvel que o levará ao Aeroporto Internacional de Brasília. Dirigindo-se assim, Sua Excelência, o senhor Presidente Geisel, para o Rio de Janeiro e posteriormente a sua residência em Brasília. Nós gostaríamos de solicitar a todos os presentes que permaneçam onde se encontram, pois que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, voltará a este salão, indo posteriormente ao parlatório para receber os cumprimentos do povo presente em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. No salão de honra do Palácio do Planalto, ainda os ministros de Estado do senhor Presidente Ernesto Geisel e agora também os ministros de Estado de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. As missões especiais, as autoridades brasileiras e os convidados para esta solenidade devem permanecer ainda no salão de honra do Palácio do Planalto. É a Agência Nacional transmitindo para todo o país, em rede de rádio e televisão, a solenidade de transmissão de faixa do poder da Presidência da República, do senhor Presidente Ernesto Geisel ao Presidente da República, empossado nesta manhã pelo Congresso Nacional, João Batista de Oliveira Figueiredo. Também empossado o Vice-Presidente da República, Antônio Aureliano Chaves. Dentro de mais alguns instantes, nós receberemos de volta neste salão de honra do Palácio do Planalto Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, que ainda se despede na rua, junto à rampa que dá entrada ao Palácio do Planalto, do senhor Presidente Ernesto Geisel. A banda da guarda do Palácio do Planalto está executando a valsa da despedida para o senhor Presidente Ernesto Geisel. Vamos tentar levar o som da banda até os senhores telespectadores e aos senhores ouvintes.
nós já estamos recebendo de volta neste salão. Pedimos a atenção de todos os presentes, por favor. Pedimos a atenção dos presentes, porque estamos recebendo de volta Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Aqui está, acompanhado de sua esposa, Dona Dulce, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. Pedimos ainda que permaneçam nos seus lugares todas as pessoas aqui presentes, uma vez que agora o senhor Presidente da República, João Batista Figueiredo, acompanhado de sua excelentíssima esposa, e o presidente e o vice-presidente da República, Antônio Aureliano Chaves, acompanhado também de sua senhora, irão ao parlatório, onde receberão os cumprimentos do povo presente em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Aí está, senhoras e senhores, a presença de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, ao lado de sua excelentíssima esposa, Dona Dulce Figueiredo. Também o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, acompanhado de sua senhora. Espetáculo maravilhoso mostrado pelas câmeras de televisão em rede nacional, diretamente da Praça dos Três Poderes. Aparecendo em primeiro plano o Palácio do Planalto, o hino nacional brasileiro.
Batalhão da Guarda Presidencial, executando o hino nacional. No parlatório, ainda as presenças de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo e sua senhora, o Vice-Presidente da República, Aureliano Chaves, e excelentíssima esposa, acenando para o povo presente em frente ao Palácio do Planalto. O presidente Ernesto Geisel já se dirigindo para o Aeroporto Internacional de Brasília, com sua senhora e sua filha Amália Lucy. Dirigir-se-ão ao Aeroporto Internacional do Galeão e de lá seguirão para a sua residência em Teresópolis. O presidente João Batista de Oliveira Figueiredo volta agora com sua senhora Dona Dulce Figueiredo e com o vice-presidente Aureliano Chaves e excelentíssima esposa ao Salão de Honra do Palácio do Planalto. O vice-presidente da República, Aureliano Chaves, dirige-se agora ao vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos, levando-o até a porta de saída do Palácio do Planalto, despedindo-se das pessoas presentes no Palácio do Planalto, o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Aí está acompanhado do vice-presidente da República, que quebra também desta forma o protocolo do cerimonial da presidência da República, levando Sua Excelência, o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos, também até o seu automóvel. A previsão do cerimonial da presidência da República era de que o presidente da República e o vice-presidente acompanhariam o presidente Ernesto Geisel e o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos até a porta de entrada do Salão de Honra do Palácio do Planalto. Entretanto, Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, e Sua Excelência, o Vice-Presidente Aureliano Chaves, quebrando o protocolo, levaram os dois, Presidente e Vice-Presidente, até o automóvel que os transportará ao aeroporto. O Presidente Geisel já no caminho do aeroporto. E o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos assumindo agora o seu automóvel. O vice-presidente Aureliano Chaves acenando, despedindo-se do vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Nós estamos recebendo de volta o vice-presidente Aureliano Chaves, que despediu-se neste momento do vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. A Agência Nacional, em rede de rádio e televisão, agradece aos senhores telespectadores e aos senhores ouvintes a atenção dispensada até este momento e os cumprimenta até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, meus amigos, e muito bom dia. Aí está o vice-presidente da República, Aureliano Chaves. Nós pedimos, podem se retirar as missões especiais. As autoridades e os convidados deverão permanecer ainda nos locais em que se encontram. Por favor, as autoridades e os convidados especiais deverão permanecer nos locais onde se encontram. So tenderly, in love.
sapato em qualquer caminho, em qualquer lugar. É a voz de um povo valente e forte que agora junto vai se contar.